Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Fazendo uma reflexão sobre o que está acontecendo conosco. E vimos o presidente apelando para a fé. Vimos o presidente conclamando a nação a buscar ajuda na fé. Muito bem, pensando sobre isso, me veio à memória que nós estamos aqui no embate entre fé e ciência. Eu vi uma postagem de uma pessoa, mulher de um homem famoso, não vou falar porque não sei se é fake ou o que é, mas eu achei interessante a opinião dela, se for verdade, né? E aí ela falou assim: entre o achômetro, tem até razão, né? Entre o achômetro, eu prefiro ficar com a ciência. Aí eu escrevi lá, eu já prefiro ficar com a fé, porque a fé nunca decepciona. A ciência decepciona, a fé não. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, se nós for depender da ciência, a única maneira é ficar enclausurado dentro de casa. Ficarmos enclausurados. E aí vai ver as consequências muito maiores do que esse vírus, o qual a ciência ainda não descobriu o antídoto. Muito bem. Aí você fala, você é louco, a ciência é lógica. Mas nós estamos numa situação, como diz alguém, se correr o bicho, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas existe a fé. A fé não está nenhum desses dois, né? E voltando à fé, para você ter uma ideia, que a ciência e a fé elas são praticamente diferentes. Eu me lembro de um episódio bíblico, o qual tinha um defunto, 4 dias morto, Lázaro. Para a ciência não tinha mais jeito, mas encontrou o mestre. Falaram para ele, mestre, 4 dias, já até cheirando mal. Falou, se você crer, verás a glória de Deus. E aí nós sabemos o final da história. Lázaro recobrou a vida. Nós vemos também a filha de um homem importante, chamado Jairo, da sinagoga dos judeus. Foram lá, que a filha dele tinha falecido. Aí Jesus demorou um pouco. Falaram, ó mestre, não adianta ele ir lá, ela já morreu, está morta. Aí Jesus falou para Jairo, Jairo, não temas, crê somente, tenha fé. Sabemos o final da história. Muito bem, isso aqui são exemplos que eu estou falando da fé que não decepciona. Se ele fosse pela ciência, ele tinha desistido. Tá bom, já morreu, agora não dá mais não. Não tem mais jeito não. Agora, meus amigos, meus irmãos, vendo também alguns líderes religiosos, eu vi um líder falando, olha, está na hora de nós reavaliarmos a nossa fé com Deus. Quem sabe Deus não está mandando isso aqui para nós falar o que está acontecendo conosco. Meus amigos, meus irmãos, todo mundo sabe da história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, 2 cidades, o qual Deus falou, vou destruir elas. Mas aí Deus tinha avisado a um homem de Deus chamado Abraão. E Abraão começou a questionar. Senhor, o Senhor vai destruir o ímpio junto com o justo? Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade? Deus falou. E aí ele foi baixando para 30. Não tinha 30 em 2 cidades, não tinha 30 justos. Baixou para 10. Se tiver 10 eu não destruo. Aí acabou destruindo. Agora eu fico pensando no nosso país. Pai da morte. A morte está pairando sobre o nosso país. A destruição. Dizem que somos 30% da população. Mas verdadeiramente será que somos 30%? Não acredito que seja. Ou então a nossa fé não deve estar legal. Como é
que a destruição paira sobre 30%? 30% vai dar o quê? Dizem que tem 30 milhões de evangélicos. Mas eu fico me perguntando, se tiver 3 milhões verdadeiramente, né? 3 milhões, será que Deus vai destruir o paraíso por causa disso? Mas nós fomos conclamados dia 5 de jejum e oração. Eu acredito na fé. Eu acredito que Deus vai dar escape para nós. Então fica aqui a reflexão. O que você prefere? Confiar na ciência ou exercer a fé? Confiar na fé, confiar em Deus, a fé. Eu prefiro a fé, porque nós não temos escapatória. E toda vez que eu confiei na fé, ela não me decepcionou. E toda vez que eu confiei na razão, só me causou medo e preocupação. Fica aqui a reflexão para cada um de nós.